Olá, amigos da Elétrica Descomplicada 672. Paz de Deus para todos aí, que Deus possa estar abençoando a vida de todos aí. Meus amigos, vou fazer um vídeo aqui, né, falando um pouco na questão de DPS. Né? A gente procura estudar um pouco aí a NBR 5410, né, para entender um pouco sobre essa questão aí, né, porque há muita dúvida aí até na minha cabeça também já teve muitas dúvidas referente a isso. E com certeza de vários eletricistas, né? Cada um faz de uma forma ali, né? Com certeza esse é um tema que tem muitas dúvidas, a questão do DPS, né? Onde instalar o DPS no quadro, né? Junto às proteções ali, qual o local certo? Se é no meio, entre o disjuntor geral e o DR, se é do lado esquerdo primeiro, se é do lado direito, né? Do lado esquerdo, do lado direito o DPS, depois o geral, depois o DR, ou do lado esquerdo, né, do quadro, vindo o geral, o DR, depois o DPS, né. Eu estou com três formas aqui, certo? Aqui está essa aqui, ó, primeira, né. Esse primeiro exemplo, o geral, DPS, o DR. O segundo aqui, na visão do quadro, né? Primeiro, do lado direito aqui, o DPS, no meio, o disjuntor geral, depois o DR. A terceira aqui, primeiro o geral, no meio o DR, depois o DPS do lado esquerdo do quadro. São três exemplos aí que eu tenho certeza que os amigos já viram muito isso aí. Essas instalações dessa forma de DPS, instalar dessa forma, né? Instalação dessa forma. A gente vê muito desse tipo aí, né? Cada pessoa, cada profissional aí, né? Dá um relato, dá um porquê, uma explicação referente à montagem do DPS está montado dessa maneira, né? Vamos aqui ver a questão. Não vou entrar muito, mas só um pouco aqui essa questão referente à norma, né? Só lendo esse ponto aqui, esse tópico aqui da norma, NBR 5410, né? Que é esse tópico aqui, ó. O 63.5.2.5, né? Que fala aqui, ó. A possibilidade de falha interna fazendo com que o DPS entre em curto-circuito impõe a necessidade de dispositivo de proteção contra sobrecorrentes, né? O que dá para você entender sobre isso aqui, né? Tem vários tópicos que falam referente à instalação de, né? Tem três folhas aqui, ó, que fala muito referente sobre DPS, dispositivo de DPS. Né? Mas só esse tópico aqui, o 63.5.2.5, né? Já quer dizer o quê? Né? Pela norma ali, já quer dizer que sempre antes da montagem do DPS, né? Sempre antes da montagem do DPS ou do DR, tem que ter um disjuntor de proteção, né? Tem que ter um disjuntor geral ali de proteção. Né? Nós sabemos que o disjuntor geral, ele protege contra curto-circuito e sobrecarga. O DPS, ele vai proteger contra surtos, né, na rede elétrica. E o DR, contra fuga de corrente. Né? Então, sabemos que o disjuntor geral, ele protege contra sobrecarga e curto-circuito.
Então, pelo que deu para entender ali, é isso. Basicamente é isso. Tem que ter um disjuntor geral antes de qualquer formação de ligação. É isso que deu para entender, né? Mas vamos lá, vamos para a primeira ligação aqui. Vamos para a primeira ligação. Primeira ligação aqui. Vem a fase, né? Entra pelo disjuntor geral, sai aqui, nesse jump, entra primeiro no DPS e vem para o DR, né? Depois aqui embaixo a gente sabe que vai sair o fio verde aqui para o barramento de terra, e o neutro aqui vai seguir para o seu barramento de neutro. Segundo exemplo, nós temos o DPS, o geral e o DR, onde entrou aqui por baixo, né? Entrou aqui por baixo, em cima a gente fez a ligação com o jump, né? Do DPS, do geral para o DPS para o DR. A terceira montagem, geral, DR e DPS, onde saiu aqui, entrou aqui por cima, a fase entrou aqui por cima, saiu aqui por baixo, entrando direto no DPS, e do DPS vindo pro DR, né? Vamos aqui deixar minha opinião aqui sobre essas três montagens, né? Vocês já viram aqui a questão da norma, o que ela fala, o que ela pede, né? O que ela pede, mas eu vou dar uma explicação referente a esses três aqui. Vamos começar pelo terceiro aqui, né? Vamos começar pelo terceiro aqui. Vamos começar pelo esse terceiro aqui, ó. Esse aqui é uma ligação que eu já vi muito em muitos quadros aí. Não uso essa ligação, né? Cheguei até a fazer um vídeo aí de uma ligação, né, dessa maneira, mas eu até confesso que foi um vacilo meu. Eu não tenho o costume de fazer a ligação dessa maneira, do DPS, né? Mas já vi muitas ligações aí dessa maneira, onde saiu aqui do geral, entrou no DPS e veio para o DR. Qual que é a explicação que muitos eletricistas montam aí, nessa montagem aqui, nesse terceiro exemplo aqui? O que é que ele fala? Ele fala que a ligação aqui está em paralelo, né? Entrou no DPS, o DPS veio para o geral, saiu aqui, né, do geral e entrou para o DR. Entra no DPS e vem para o DR. Então, que eles justificam, né, que não tem problema nenhum, porque essa ligação está em paralelo, né? Está em paralelo. Então essa é a justificativa que dão referente a essa montagem. É uma montagem que eu não tenho costume de fazer, né? Então é isso que eles falam, né? Que ele está em paralelo, então não tem perigo nenhum, né? Não tem perigo nenhum, não tem problema nenhum de fazer a ligação dessa maneira. Temos esse segundo aqui, né? Esse segundo muda pouca coisa do segundo para o primeiro, no meu ponto de vista, né? No meu ponto de vista. Certo? Onde a fase veio aqui, entrou no geral, que ficou no meio, né? E aqui por cima, na saída aqui dele, a gente fez a distribuição para os dois pontos, né? Tem eletricistas numa montagem dessa aqui, fala que, né, que vai estar passando
pelo DR, né? Vai estar passando pelo DR, mas o DR não é para detectar a questão de sobrecarga, né? Nem curto-circuito, né? Então, geralmente tem pessoas que falam isso, que dessa forma vai estar passando direto já pelo DR. Mas é uma montagem também que, certo, eu não uso, nunca usei, né, dessa maneira, certo? Vamos para o outro exemplo aqui, Tem esse exemplo aqui, ó, que é o primeiro. Esse exemplo aqui é o que mais se vê, né, na montagem do DPS no quadro. É ele aqui no meio, entre o geral e o DR. Eu creio com meus amigos aí que isso seja o mais usado aí, com certeza é dessa forma aí. É uma forma que eu uso também, a montagem dos meus quadros, eu uso dessa maneira, né? Uso dessa maneira aqui, onde ele pode entrar aqui por cima. Você vê que ele muda pouca coisa desse segundo exemplo aqui, né? Então entra a fase aqui por cima, sai, jampeia pro DPS, do DPS faz um jump entrando no DR, certo? Então por que eu uso mais essa forma aí, esse exemplo? Porque é o que a NBR 5410 pede, fala lá que deu para ser entendido dessa maneira, né? Que em toda a montagem do DPS ou do DR ali tem que ter um disjuntor de proteção, né? Primeiro, antes desses dois itens de proteção, o DPS e o DR. É o que deu para entender lá. Então a montagem, no meu ponto de vista, primeiro o geral, depois o DPS, depois o IDR. É essa forma que eu entendo, né? Que eu procuro seguir. Não que as outras, certo, não possa ser executado, né? Onde que vai ficar, e onde não vai ficar seguro. Não é isso que eu quero dizer. Mas se é uma forma que eu uso, né, a minha concepção, que eu acho que está correto, né, dentro da norma ali, que dá para mim usar com mais segurança, que é uma forma que é muito usada, é o que você vê, né, nos quadros. Aqui você vê bastante profissionais gabaritados aí, que eu reconheço até, sigo e acompanho, né, porque são profissionais muito bons mesmo no que faz dessa maneira aqui, faz dessa maneira também, certo? Mas esse aqui é o que eu procuro atuar mais. Teria outra forma aqui, né? Um exemplo como esse aqui, ó. Estou usando esse DR aqui. Estou usando esse DR aqui tripolar, só para mostrar um exemplo. Esse aqui é um exemplo que até a norma permite, né? Se você entra aqui, né? Vamos dar um exemplo que isso aqui seria um monofásico, mas como não tem, eu peguei esse bipolar aqui para esse tripolar para a gente poder fazer. Esse é um exemplo que até a norma permite. Você entrar lá no DR, né? Entra lá no DR e do DR sai, né? Entra no DPS. Só que essa forma aqui, de que forma que o NBR permite? A partir do momento que seu DR, né, seja
imune, né, a surtos elétricos e tal, né. É difícil de você encontrar, né, tem que ser lá um DRS, né, equivalente lá, imune a surtos. Então é difícil de você ver, é raro você ver uma ligação dessa, porque você não vai encontrar, certo? Se você encontrar uma montagem dessa, de repente o DR ali não é nem imune, né? Porque é difícil de você encontrar no mercado aí um DR dessa maneira. DR imune dessa maneira para você fazer essa ligação. Mas é isso aí, meus amigos. O que eu queria passar para os amigos é isso aí. Deixando claro, né, que você profissional, né, até você que tem curiosidade de elétrica, né, tem alguma dúvida, procura consultar a NBR 5410. Né? Tem uns que não gostam de estar. Não é tudo que você acompanha, né, também, porque quando está no dia a dia ali na obra, a história é diferente. Né? Mas é uma forma de você pesquisar, uma forma de você tirar algumas dúvidas para você poder estar fazendo um trabalho de qualidade, um trabalho bem feito, né? Um trabalho onde você fique seguro ali. Não, estou acompanhando a norma NBR 5410, né, que o Brasil nos oferece. Então você procura sempre que possível consultar, acompanhar, tentar entender. Se não entender muito bem o que quis dizer, pesquisa. Hoje está aí o celular que a gente pode fazer todo tipo de pesquisa, então você vai lá, faz pesquisa, né, procura acompanhar profissionais aí que estão há mais tempo aí na área, né, porque a gente nunca sabemos tudo, né, nunca, né, conhecemos tudo, sempre vamos estar aprendendo. Então vai tirar dúvidas com outros eletricistas mais antigos aí na carreira, e com certeza você vai entrar no consenso qual que é a melhor forma que você deve estar realizando ali o seu trabalho. Então é isso aí, meus amigos, o que eu quis passar é isso. Esses três exemplos aí de montagem do DPS, né? Comenta aí, deixa seu comentário aí referente a isso. Qual é a forma que você monta, se é o exemplo 1, o exemplo 2 ou 3, ou se todos podem ser aplicados sem problema nenhum, sem medo de acontecer algo né, que venha dar algum problema na sua instalação. Né? Já falei aqui que eu prefiro fazer essa instalação aqui. Né? Mas deixa a sua opinião, hein? Qual desses três aí você acha, né, melhor, que você gosta de estar trabalhando com ele, que você gosta de estar fazendo na sua instalação? Dependendo, tem eletricista também que falam que a montagem do DPS depende muito do aterramento, né? É uma coisa aí também que, para se aprofundar mais, é referente ao estudo disso aí. Tem alguns eletricistas que falam, dependendo do teu aterramento, você faz a montagem do teu DPS, a colocação dele no quadro. Tem eletricistas que falam muito sobre isso aí. Então deixa a sua opinião, né? Deixa seu like, deixa seu comentário aí, certo? Não domino muito, mas a gente procura buscar o conhecimento para poder fazer a melhor técnica. E, na minha opinião, para mim, simples de fazer, e o que a NBR 5410 pede. Geral, DPS e o DR. Ok, meus amigos? Então é essa forma que eu procuro sempre estar fazendo nos quadros as montagens. Ok? Fiquem todos com Deus. Deixa seu like aí, deixa seu comentário aí.